no Brasil, algumas modalidades de pagamento semelhantes daqui, cartão de crédito, nos estabelecimentos comerciais, recebem ainda notas de dinheiro, né? E essa ilustração eu vi, não me lembro exatamente de quem, mas ela é muito boa, muito oportuna para todos nós aqui, porque nós queremos observar a pessoa real de Jesus. E não esse Jesus que muito do comércio e muito deste momento tem falado, do Natal. O que é feito, né, nesse processo de avaliar aquilo que é verdadeiro? Alguns caixas foram treinados para pegar a nota de real, a moeda do nosso país, e jogar contra a luz e fazer algumas testes, né, alguns testes que eles foram treinados para observar e descobrir se aquela nota é verdadeira ou se aquela nota é falsa. Só que existe algo muito legal aqui de nós destacarmos, que nós só conseguimos compreender essa pessoa, esse examinador, se aquela nota é falsa, se ela tem capacidade de conhecer aquilo que é verdadeiro. E aqui traz para nós uma máxima, de que nós só podemos distinguir o Evangelho, que nós falamos semana passada, que diz respeito à pessoa central de Jesus, se nós conhecemos aquilo que é verdadeiro. Muitos de nós, muitas das vezes, nos ocupamos com aquilo que não é verdadeiro. E aqui existe um grande perigo, né, de nós se acostumarmos tanto com aquilo que é verdadeiro que nós não conseguimos distinguir o que é real. E a palavra de Deus, a revelação do Senhor, especialmente o Evangelho de João, que foi escrito no último século, ele, além de trazer, de evangelizar aqueles que estavam ouvindo, os primeiros ouvintes, ele tem uma proposta também apologética. Qual que é essa ideia? De combater algumas mentiras que estavam surgindo naquela época. Entre elas, o gnosticismo. A ideia que vem da gnose, que vem de um conhecimento onde você, através dele, você transcende o espiritual e, sobretudo, uma mentira que confrontava a fé cristã de que a matéria é má. A matéria, não existe possibilidade de um homem físico ser Deus. Isso vinha de confronto com a fé cristã. E diante desse cenário, João, o evangelista, ele traz a verdade sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus. É por isso que quando ele inicia o seu livro, né, o seu evangelho, ele começa já no primeiro versículo afirmando de quem é Jesus. E sobre nós existe uma grande necessidade dessa verdade. Eu tenho observado, irmãos, que ao longo da história, basta você fazer uma simples busca, você vê que não existe algo tão confrontado quanto a doutrina da pessoa de Cristo, porque ela é central à nossa fé. Mas talvez para não ficar uma coisa tão distante aqui para todos nós, uma informação tão fora da nossa realidade, da nossa rotina, eu quero te desafiar a observar pessoalmente a sua fé, em qual Jesus você acredita. Muitos de nós acreditamos que o Jesus que eu conheço é o Jesus que eu vi na escola dominical, eu vi numa pregação, e nós nos paramos por aí e não fazemos aquilo que o profeta Oséias, no capítulo 6, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Muitos de nós nos temos por satisfeito o fato de saber que Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou. Para mim já está de bom tamanho. Mas não percebemos que quanto mais conhecemos a pessoa do nosso Senhor, através da palavra, através da comunhão com Ele, a nossa natureza, ela é transformada, de modo que nós reproduzimos o caráter do nosso Senhor Jesus. Então, infelizmente, isso tem sido algo que não apenas o arianismo, testemunhas de Jeová, mas os nossos dias de hoje tem talvez infiltrado a nossa rotina. E aqui, meu desejo é fazer aquilo que o professor Davi Murk, né, o filho dele esteve aqui recentemente, mas o pai ele sempre dizia sobre a miopia espiritual. Combater uma miopia espiritual, ou seja, miopia, não sei se aqui em Portugal também, é a dificuldade na vista, né, que nós não enxergamos um palmo além. Muitas das vezes nós não contemplamos exatamente Cristo. E isso
traz dificuldade na maneira como nós respondemos ao mundo caído, ao pecado que habita ainda em nós e às circunstâncias de pecado de outras pessoas sobre nós. Então precisamos refletir profundamente, combatendo o gnosticismo e combatendo a heresia que muitas das vezes permeia, não exatamente como doutrina, mas como um afastamento da pessoa real de Jesus. Começando pelo versículo 1, João vai nos dizer quem ele é. Né? Ele é eterno e ele é divino. Nós vamos falar do versículo 1 e o versículo 2. Ele diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Falamos aqui da sua divindade. A expressão no princípio, irmãos, eu coloquei aqui na imagem para os irmãos observarem. João ele está trazendo uma comunicação clara para os judeus daquela época, que estavam muito acostumados com a Torá, com a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, quando nós observamos aqui na Septuaginta, que é a tradução da Bíblia do Antigo Testamento no grego, as palavras são exatamente as mesmas. No princípio, João está deixando muito claro a intenção da sua mensagem para aquele público. Ele está afirmando que Jesus, o Verbo, estava no começo de todas as coisas. Na criação, Cristo, o Verbo, ele estava ali. Ele estava com toda a sua plenitude e com toda a sua glória. Se você observar no próprio capítulo 1, no versículo 18, João vai dizer: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ao afirmar que o Verbo estava com Deus no princípio, João está afirmando a eternidade do Verbo em uma relação íntima, face a face. Quando ele fala que o Verbo estava com Deus, essa afirmação é uma afirmação que significa uma proximidade, uma comunhão, um perfeito relacionamento, como se você estivesse próximo, muito perto da pessoa que você conhece, ama, e você conversando com ela de uma maneira muito próxima. É assim que o Verbo ele se encontrava. E João afirma que o Verbo era Deus. A forma que João apresenta significa que no início da criação do tempo, do espaço, né, existe essa definição do tempo, do espaço e da matéria. E Gênesis 1 traz isso de maneira clara para nós. Ele quer dizer o seguinte, que o Verbo estava lá operando, realizando a sua obra. E o verbo aqui, logos, quando nós observamos a sua tradução, ele remete, eu não quero entrar muito no detalhe, mas apenas para nós compreendermos também a questão do público que João estava se direcionando, ele traz uma realidade da filosofia grega da época, do público daquela época. A filosofia grega afirmava que logos era a questão de razão, de o ser, de algo muito maior que transcende a nossa ideia, a nossa intenção da realidade. E João está afirmando o logos. Alguns comentam que João também estava trazendo a definição da palavra, porque essa palavra no original é tanto palavra quanto verbo. Mas para nós, o grande significado aqui é afirmar que a comunicação final de Deus, da verdade sobre si mesmo, este é o verbo. O verbo é a realidade de uma pessoa que expressa a imagem de Deus. Lemos Colossenses capítulo 1 aqui, que diz que Cristo, ele é a expressão exata, a imagem perfeita de Deus. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a pessoa do nosso Deus, encarnado, de uma maneira magnífica, que nós podemos contemplar a sua face e exaltar o teu nome. Qualquer que seja a intenção de João para os ouvintes da época, podemos compreender e crer que o Logos é a palavra encarnada. Jesus, ele se materializou como a expressão máxima, a revelação última da pessoa do Senhor, nosso Deus, da sua palavra, da sua verdade. E o versículo 2 vai dizer, ele estava no princípio com Deus. Temos novamente a afirmação inicial que Jesus estava com Deus, como o versículo 1. E percebe que o versículo 1 e o versículo 2,
eles fazem isso e no meio ele tem a afirmação que ele era Deus. Então é o estilo literário que João traz para nós, de querer dizer que Jesus é Deus, junto com o Pai. Isso é o mistério, a revelação maravilhosa da Trindade. Nós temos a pessoa do Filho junto com Deus. E aqui, irmãos, eu quero refletir com os queridos que existe uma falácia no imaginário das pessoas de que Deus, porque Ele estava sozinho, Ele fez a mim e fez a você. Ele criou a humanidade. E quando nós alimentamos essa ideia, nós estamos querendo dizer que Deus precisa de nós. Isso não é uma verdade, isso é uma falácia. Deus já tinha a pessoa do Filho amado, em quem se comprasse. Lembra quando Jesus desce as águas com João Batista, o céu rompe e diz, esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Deus, Ele não necessitava de mim e de você, mas por amor, por transbordar amor nesse relacionamento da Trindade, nós fomos feitos à sua imagem, à sua semelhança. E sim, Ele nos ama. Sim, Ele entregou o Filho dele por amor a nós. Porque Deus, o caráter divino, cheio de amor e de verdade, Ele jamais consegue um relacionamento sem transbordar em amor. Não existe possibilidade alguma sem transbordar em amor e justiça. Justiça, porque o Senhor, Ele não compraz, Ele é santo com o pecado. Mas por causa da sua justiça, Ele entregou o seu Filho para que na cruz pudéssemos experimentar este relacionamento restaurado com Ele. Nós não podemos nos relacionar com Deus fora da pessoa de Jesus. É isso que João está iniciando o seu argumento para todos nós. Primeiramente, diferente dos outros evangelistas que começam com a genealogia, Lucas e Mateus, especialmente, começam com a genealogia de Jesus. João, ele diz a genealogia de Jesus como Deus. Ele começa afirmando que o Verbo estava com Deus e Ele era Deus. E aqui eu quero destacar esse verbo era, né, que está no imperfeito, né? Ou seja, talvez podemos dizer, então ele não é mais, não. O significado de era é dizer para nós o seguinte, que no princípio, na criação, naquele momento, o verbo, ele já estava lá. O verbo já participava do processo de criação junto com Deus. João, ele está humanamente trazendo para nós a tentativa mais fiel, mais genuína de dizer, ele é eterno. Porque antes da criação, o verbo já estava, já vivia plenamente em relacionamento com Deus. E aqui, irmãos, eu quero pensar conosco aqui alguns desafios. Será que temos compreendido esta realidade sobre a verdade de que Deus, por amor, nos fez? Se Ele não necessitava de nós, será que eu e você conseguimos olhar para Jesus e observar e pensar que Ele teve grande amor em nos fazer? Em realizar a obra de nos fazer a sua imagem e semelhança? Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de pensar com os irmãos. Nós vivemos para Deus ou queremos que Ele atenda às nossas vontades? Será que nós compreendemos que quando Ele nos fez porque Ele transborda de amor? Ele não precisava de mim e de você. Nós precisamos dele, constantemente. O nosso relacionamento com Deus é a nossa maior necessidade. Acredite, meu irmão, mais do que o ar que você respira, mais do que os alimentos que você digere, nosso relacionamento com Deus é totalmente necessário. Porque Ele vai trazer para nós, no versículo 3, algo que, ainda falando sobre quem Ele é, a criação, Ele é o Deus Criador. Versículo 3, acompanhe comigo aí, diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que vemos, ouvimos, ou também não vemos. Tudo isso. Em Colossenses vai dizer, quer seja aquilo que é visível ou invisível, tudo foi criado através do Verbo. João apresenta Cristo como um instrumento da criação do Verbo. A palavra que disse, haja luz, e houve luz, lá em Gênesis 1. Era esse o nosso Senhor,
estando presente na criação, sendo o ato de revelar a vontade do Pai. E no progresso da palavra de Deus, nós vemos perfeitamente Jesus sendo apresentado entre vários profetas, sacerdotes, reis, aqueles das quais o Senhor se levantou ao longo da história. Como nós cantamos aqui, tu és o Senhor de toda a glória. Como sempre foste outrora, ao longo da história, revelando o seu amor, revelando o seu caráter, revelando quem Ele é. Uma das mentiras, irmãos, do secularismo, do mundo pós-moderno, é acreditar em um Criador, que não existe esse Criador. Talvez uma proposta de substituir isso, de que toda a vida veio ao acaso, como se as complexidades que governam o nosso corpo humano, os seres celestiais, a natureza, fosse algo totalmente acidental, que aconteceu num Big Bang. Não quero entrar no detalhe, mas existem teorias e outras teorias que substituem um ser divino que promove isso. Talvez não necessariamente como aconteceu, mas da onde surgiu o universo. Essas são teorias que tentam afastar uma ideia genuína de que existe um Criador, de que existe um Deus. Existem várias correntes, criacionismo, eu não quero detalhar isso, mas sobretudo eu quero afirmar essa mentira, essa falácia de que nós não fomos criados. Quando a gente olha para a palavra de Deus, ela está clara para nós, que Deus criou todas as coisas, e o Filho, o Verbo, ele estava presente ali. E nenhum homem, irmão, se safará do julgamento eterno, pois todos, conforme Romanos 1:20 diz, que são indesculpáveis, por verem a criação e não glorificarem a Deus, não dar glória a Ele. Existe uma revelação clara para todo homem, para mim e para você, de que existe um Criador. Assim, quando nós contemplamos uma obra de arte, um quadro, nós vemos a pintura, alguns artistas, existem modelos diferentes de fazer aquilo, né? As suas pinturas. Então, muitas pessoas que conhecem a arte, olham as obras, mesmo não conhecendo exatamente aquela obra, já sabem quem é esse artista, quem foi o pintor que fez. Quando nós olhamos a perfeição do universo, a lua, que está na proximidade ideal para que os mares não subvertam sobre a terra, para que ondas gigantescas não devastam a humanidade, nós podemos ver aquele que é o Criador de todas as coisas. O Salmo 19, por exemplo, ele diz para nós, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das tuas mãos. Quando nós pensamos naquele que é excelso, naquele que é Criador dos céus e da terra, nós podemos nos maravilhar na pessoa do Filho e compreender que Jesus esteve presente, falando sobre Ele. Ele é o Criador de todas as coisas. E aqui eu quero te desafiar, você pensar, você glorifica a Deus quando você contempla as maravilhas da criação? No seu dia, quando você vê a natureza, quando você olha e vê a perfeição de tudo, quando você sai de um exame de saúde, você olha e você observa que o seu corpo, como ele funciona, ou minimamente as informações que te chegam a respeito da vida, da complexidade de um filho, de um neto, que vem perfeito, você glorifica ao Criador de todas as coisas, você exalta o nome dele, você reconhece que por amor a mim e a você, Ele fez tudo perfeito. É um grande desafio para nós pensarmos sobre isso. E continuando sobre a pessoa de Jesus, sobre quem Ele é, nós podemos observar que Ele é o sustentador de todas as coisas. Não apenas Ele criou, mas Ele sustenta o universo. E aqui há algo maravilhoso para nós observarmos. Além de todas as coisas terem sido criadas por meio do Verbo, Ele sustenta todas elas. Pois existe uma verdade a respeito de Deus. Ele é autoexistente. Ele não precisou que ninguém chegasse até Ele e desse a Ele capacidade de existir. Ele existe porque Ele é Deus. Ele sempre foi e sempre será. Quando o Senhor se revelou a Moisés, Ele disse que eu sou. Ele utilizou o verbo
no presente ali, ele colocou como ato contínuo, como sempre foi. Na verdade, existe um grande desafio de interpretar isso em palavras. Mas a grande realidade da pessoa do nosso Deus é que ele não depende. Paulo diz que ele não depende de ninguém para ser e continuar sendo Deus. Ele é Deus. O versículo 4 diz isso: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João está apresentando a autoexistência de Jesus. Todos os homens foram criados e somente Cristo tem a vida em si mesmo. Um comentário aqui de Hernandes Dias Lopes sobre essa passagem, ele diz o seguinte, que o Verbo não recebeu vida, ele é a própria vida. Então, quando nós pensamos em Cristo Jesus, nós podemos ter aquele que é fonte de toda a luz. Eu fico impressionado como o Espírito de Deus usou a vida desses homens para descrever isso na palavra de Deus. Quando a gente olha os versículos 6, que fala sobre um homem que surgiu, havia um homem, ele vai dizer da pessoa de João Batista. Quando a gente olha, abre comigo aí João capítulo 1, nós lemos aqui o versículo 4, o versículo 6, logo depois do 5, vai dizer: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Para as pessoas da época, João Batista, Jesus afirma isso no Evangelho de João, que não houve homem, no Evangelho de Lucas, não houve nenhum profeta maior do que João. João foi alguém da qual a palavra de Deus diz claramente, um grande profeta nas mãos do nosso Deus. E João, o evangelista, está afirmando que a fonte daquilo, da luz que o fez uso do ministério de João Batista veio do Logos, veio de Jesus. Jesus traz essa luz sobre João Batista. E ele mesmo, no versículo 7, ele diz: este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ou seja, ele foi usado pela luz que sustenta todas as coisas. Nele vimos e nos movemos, como está em Atos capítulo 17, 28, Paulo falando para os atenienses, deixando clara que o Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus, quando ele estava pregando ali, falando sobre o Deus desconhecido, ele fala: é sobre esse Deus que eu quero anunciar a vocês. É o Deus que governa o universo, que sustenta todas as coisas. E como consideramos a pessoa do nosso Senhor como Criador, nós precisamos refletir aqui. Você já imaginou a possibilidade de um pássaro voar sem poder ter local de voar, de voo no ar? Um peixe sem ter rio, sem ter oceano? Assim somos eu e você. Não somente a nossa vida sustentada fisicamente, mas especialmente a vida espiritual. Como diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer que sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aqui o autor de Hebreus está afirmando que Cristo, ele sustenta todas as coisas. Isso combate uma outra falácia que existe hoje em dia, que é o deísmo, que quer dizer o seguinte, que Deus criou todas as coisas, logo deixou tudo isso por si só, como se tivesse vida em si mesmo. João está afirmando, ele é a vida, ele governa todas as coisas. Mas, ainda falando sobre vida, como nós mencionamos a pessoa de João Batista, é importante nós distinguirmos a maneira como João traz para nós essa palavra vida. Ele não traz bio, que diz respeito à genética, ele traz zoe, que é a vida espiritual. João não está afirmando apenas que Deus sustenta todas as coisas na matéria. Ele está afirmando, sobretudo, a vida espiritual. A nossa vida espiritual está nas mãos de Deus. Com isso, começamos a compreender a obra de Cristo, que não é apenas de sustentar todas as coisas, mas também nos salvar e ser a fonte dos salvos, daqueles que foram eleitos, daqueles que creram no nome de Jesus. Jesus é essa fonte, ele é a luz que nos salva, que nos ilumina. Ele triunfou sobre as trevas, sobre o pecado.
e sobre a morte. É isso que o versículo 5 vai dizer para nós. Ele vai dizer para nós que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas aqui no Evangelho de João, quando nós analisamos essa palavra, você pode fazer esse exercício, ela pode ser interpretada muito bem como o engano do pecado, como a vida sem rumo, uma vida onde nós não compreendemos aonde ela vai chegar. É isso que o versículo 35 do capítulo 12 de João vai dizer. Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Meu querido, minha querida, quem não tem a pessoa de Jesus não sabe para onde vai. Isso é algo que nos deve trazer, de fato, temor ao nosso coração. E o meu desafio aqui é fazer você refletir. Você sabe para onde você vai? Você conhece a verdadeira luz? Você conhece o Salvador, o que Ele fez? Qual foi a obra dele por mim e por você? Você crê nessa verdade? Você confia que a obra de Cristo Jesus, ela foi para você? Você crê nessa verdade? Você olha para você e você enxerga a escuridão na sua vida, em áreas na sua vida? Você consegue compreender e contemplar que Cristo, Ele morreu para nos salvar. Em João 12:46, Jesus ainda dizendo: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Nosso Senhor deseja que eu e você não fiquemos nas trevas, na escuridão, onde nós não sabemos o nosso destino, onde nós não sabemos para onde nós vamos. Ele quer trazer segurança para mim e para você, de que nós teremos um futuro eterno, juntamente com Ele, para todo sempre. Jesus veio salvar a humanidade das trevas, pois esta se encontra sem Cristo. E por onde, por pura justiça, o nosso Deus condenará todos aqueles que amaram mais as trevas do que a luz. Porém, o texto afirma que a luz brilha nas trevas. O verbo prevalecer, aqui, quando ele fala prevalece sobre as trevas, ele também pode ser como ultrapassar, da ideia de que nada pode contra a luz. E isso é muito simples, basta você entrar num cômodo da sua casa e acender a luz, e tocar no interruptor, e aquilo ali você vai perceber que as trevas elas desaparecem. Isso é algo que João está usando também como uma alegoria de nos afirmar que a pessoa de Jesus, onde ele entra, as trevas não o contêm, as trevas não conseguem prevalecer sobre ele. Semana passada nós tivemos a oportunidade de conversar com uma pessoa e ali eu pude compreender alguns desafios na área, né? Uma pessoa que não está aqui no nosso meio, que o pastor me apresentou, e ali eu pude perceber alguns desafios pessoais dela na compreensão daquilo que eu estava enfrentando. E ali rapidamente pude compartilhar esse trecho, que já estava no coração, né, na preparação da mensagem. E é realmente, irmãos, é um desafio nós olharmos para a nossa vida e vermos o pecado de outras pessoas, vermos esse mundo, como ele está indo, né, a passos largos para o julgamento do nosso Deus. E em alguns momentos pode surgir no nosso coração não apenas uma tristeza, que isso é muito comum para aqueles que são filhos de Deus, nós não nos conformamos com este mundo, não é mesmo? Mas, quando nós não vigiamos, nós podemos alimentar de tal forma esse sentimento que nós temos uma visão, que muitos diriam aí pessimista, mas eu quero dizer uma visão não realista com a verdade da palavra de Deus, porque as trevas não prevalecem contra a luz. Por mais que nós vemos pessoas sendo destruídas, a humanidade, os governos desse mundo, a gente pode pensar e ter a grande certeza de que nada disso pegou o nosso Deus de surpresa. Ele governa sobre terra e céus. E a nossa pátria é nos céus, é celestial. Então precisamos também ter essa aplicação para as nossas vidas. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos
em que as famílias estão sendo destruídas, onde não existe paz nos lares, mas nós devemos olhar para aquele que é fonte de toda a luz e provar dessa luz em nossas vidas e em nossa família. E eu quero fazer uma pergunta: você tem confiado nessa luz em sua vida? Ou você vê trevas em teu coração, em áreas na sua vida? Como que tem sido a sua caminhada com a luz, com aquele que ilumina todas as coisas? Para que ele pudesse vencer a morte, triunfar sobre as trevas, foi necessário ele cumprir o que o versículo seguinte, o versículo 14, diz para nós. Ele vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O versículo 14, ele traz para nós como que Jesus, a luz, fonte de graça e verdade, veio ao mundo e venceu as trevas. Ele se encarnou, ele se tornou homem. Foi isso que ele fez. Ele se tornou homem como eu e você, porém sem pecado, sem qualquer pecado, puro e santo. O que eu quero dizer aqui, irmãos, para nós refletirmos: Cristo se encarnou e habitou entre nós e viveu de forma gloriosa na terra. É isso que João está dizendo. Gloriosa, porque ele foi perfeito em todo o tempo. Você lê o Evangelho de João, você vê constantes declarações de Jesus, conversas, convívios, e você vê claramente a pessoa santa e maravilhosa de Jesus. A Aninha, essa semana, compartilhou no próprio Evangelho de João um trecho do capítulo 8, onde Jesus, diante de circunstâncias tão hostis e difíceis, ele se porta de uma maneira firme, mas não perdendo a sua paciência, a sua glória, se mantendo fiel quem ele é realmente, a sua própria natureza, santa e perfeita. E aqui eu quero destacar algo, que o maior milagre de todos é Deus, o Criador Santo, se tornar uma criatura. A ressurreição, queridos, é o evento mais importante para a nossa fé. Quando nós observamos lá em 1 Coríntios 15, Paulo vai deixar muito claro isso. Porque surgia ali, entre a igreja, alguns que desacreditavam da ressurreição. E Paulo vai afirmar: se nós não cremos na ressurreição, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Comamos e bebamos, que amanhã nós vamos morrer. Sobretudo, eu quero dizer para os irmãos que a encarnação é o maior milagre em si. E Atanásio, falando sobre isso, ele vai dizer que a encarnação torna a ressurreição possível, e nós precisamos destacar isso. Enquanto que a ressurreição é fundamental para a nossa fé, a encarnação, ela diz respeito a essa ação maior de Deus. Ela é uma etapa especial, onde algo milagroso acontece. Nós falamos até aqui sobre esse Deus, sobre esse Verbo, que é perfeito, totalmente Deus, estava com Deus desde a eternidade. Mas neste momento João está afirmando para nós que esse Verbo, quando nós observamos toda a existência humana, a gente pode dividir da seguinte forma. Imagine um traço aqui onde nós dividimos as criaturas com o Criador. Deus está acima dessa linha. E a criatura, que somos nós, a criação e tudo mais, estamos abaixo. Esse evento da encarnação é esse Deus vindo em forma humana e vivendo como eu e você, nascendo de um bebezinho, tendo fome, tendo sede, passando a viver no estado de limitação humana aqui na terra. Jesus teve sono, Jesus teve dor, Jesus chorou, Jesus dormiu, Jesus precisava descansar, Jesus foi totalmente homem. Ele tocou o meu e a sua limitação, a minha e a sua limitação. Ele experimentou as realidades que nós experimentamos no nosso dia. Muitas das vezes a gente não consegue imaginar esse grandioso milagre. Mas Deus, o Criador, que é santo, se tornou uma criatura, em forma de criatura,
informa, não deixando a sua divindade, ainda sendo totalmente Deus, totalmente homem, plenamente Deus, plenamente divino, mas em forma humana. E esse Criador, o texto vai seguir para nós e afirmar que ele habitou. Esta palavra ela tem um sentido aí de fixar tenda, armar uma habitação. Teólogos afirmam que a palavra é tabernacular. Jesus ele veio e a forma como transmite, ele está querendo dizer o seguinte, que ele está entre nós, ele se tornou homem e até hoje ele se mantém em forma humana. Ele voltará em forma humana. Nós estaremos com ele e veremos ele em forma humana. Jesus se fez homem para expressar a pessoa do nosso Deus para mim e para você. E brevemente nós veremos ele. Veremos face a face e teremos a experiência de conhecer aquele que decidiu nos amar. Aquele que decidiu ir para a cruz. Mas antes disso, aquele que decidiu. Como Filipenses capítulo 2 vai dizer, ele se humilhou ao se formar como criatura, como homem, como eu e você. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, vai nos dizer, porque não temos um sumo sacerdote que não compadece de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Cristo, meus irmãos, é totalmente homem, totalmente Deus, como falei, e ele fez isso para nos curar de dentro para fora. Pois a nossa doença, chamada pecado, ela afetou o nosso ser, de tal forma que a nossa natureza, ela produz o pecado. E Cristo, quando ele se forma em homem, sem pecado, ele se torna aquele que torna real a nossa vida em santidade para com Deus. O texto que nós lemos aqui em Hebreus, ele está dizendo para nós irmos até esse sumo sacerdote. No Antigo Testamento, a figura do sumo sacerdote é a figura que intermediava entre o povo de Israel e Deus, e ele trazia sacrifícios de expiação, ou seja, para cobrir o pecado do povo. Mas o texto está dizendo que Jesus ele é maior do que essa figura do sumo sacerdote, porque ele totalmente Deus, ele se encarnou e ele conhece as nossas limitações e as dificuldades que passamos. Porém, diferente de nós, ele não tem pecado e ele tem poder para transformar o nosso caráter. Ele tem poder para nos socorrer. Minha pergunta nessa manhã para você, você tem buscado nas suas lutas individuais da sua vida esse Jesus? Você tem procurado a vida dele, esse Jesus que conhece e sabe muito bem daquilo que você está enfrentando? Talvez você passou por uma situação de traição na sua vida, em todas as áreas. Quero te lembrar que Jesus foi traído por um dos que dizia ser discípulos dele. Jesus viveu amargamente esse sentimento que o levou ele à cruz. Obviamente que isso estava nos planos eternos do nosso Deus. São mistérios. Mas eu quero te destacar que esse Jesus, ele conhece a minha e a sua dor. Ele conhece a sua história. Ele sabe áreas que você necessita, pecados. Lutamos constantemente contra práticas pecaminosas. E nós temos um Jesus que é perfeito, sem pecado. Um Jesus que ele não se ira facilmente. Ele é justo. Um Jesus que ama o pecador. Jesus que tem misericórdia e graça, mas que é convicto com a verdade. Ele quer transformar a mim e a você. Ele quer fazer esta obra sendo reflexo da glória dele. Tem uma ilustração interessante que nós podemos perceber que a luz do sol é uma luz que por si só ela transmite todo o brilho, né, para a nossa constelação, para o sistema solar, né, dos planetas. A Lua, diferente disso, ela não tem luz própria. Ela reflete essa imagem, essa luz. Eu e você, nós somos como a Lua. Quando nós nos direcionamos para Jesus, nós refletimos a glória dele.
Por isso, quando nós glorificamos a Ele, é quando simplesmente nós refletimos a imagem dele. Quando nós exalamos o caráter de Jesus. Esse é o desafio que João está dizendo para nós. Porque ele vai afirmar que ele é cheio de graça e de verdade. Isso aqui, irmãos, são duas características muito comuns na pessoa de Javé no Antigo Testamento. Quando a gente fala de graça ou amor leal, Jesus veio trazer essa verdade, essa realidade, essas boas novas de grande alegria e salvação para todos nós. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer que somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós. Foi o Verbo que se encarnou. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos essa graça que pode socorrer as nossas vidas. Você tem desfrutado desta salvação, meu irmão, em Jesus? Essa é a pergunta que eu também quero te fazer. Graça e verdade estão sobre o Filho de Deus. Você já se vê claramente desfrutando de graça e de verdade? Esse é o nosso Senhor Jesus. Mas olha que interessante, quando nós olhamos sobre a palavrinha que ele vai utilizar aqui, usada como cheio, né? Ele diz que ele estava cheio de graça e de verdade. Ela tem um significado, de estar num estado completo, num estado onde não existe mais possibilidade daquilo ser adicionado. É como se graça e verdade não fosse um atributo de Jesus, mas é o próprio Jesus. Jesus é graça, ele é verdade. Ele não tem isso, ele é. E quando nós temos este relacionamento com ele, nós estamos tendo um relacionamento de fato com aquele que é verdadeiro e pleno. No versículo 16 ainda de João, você vai ver que o apóstolo ele vai reforçar essa verdade, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Essa palavra plenitude, ela tem a mesma raiz desse cheio. Então, quando nós nos achegamos a Jesus, nós experimentamos da pessoa dele graça sobre graça. Graça sobre graça. É isso que o Senhor tem para você. É isso que o Senhor tem para aquele desafio que você sabe que te espera amanhã. Desafio no seu trabalho, na sua família, desafio com decisões que você deve tomar. Não se esqueça, meu irmão, existe graça sobre graça. Jesus é a própria sabedoria. Colossenses também vai afirmar que nele existe toda a plenitude da sabedoria. Você precisa de sabedoria? Se aproxime de Jesus. Você precisa saber como se postar diante daquela situação que é repetida. Sempre tem discussão sobre aquele mesmo assunto. Se aproxime de Jesus, aquele que é graça e verdade. Quando a gente olha o próprio João 4, no versículo 13 e 14, Jesus disse para aquela mulher samaritana, sabe aquela mulher adúltera que teve 5 homens e o atual não era dela? Jesus disse para ela, quem beber desta água, ele estava afirmando sobre a água que ela estava tirando da fonte, quem beber desta água vai ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E em João 6,35, Jesus disse para a multidão de discípulos que seguiam ele, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Isso nos faz pensar, queridos, que seguir a Jesus nos faz sermos saciados, como eu tinha colocado aqui no slide anterior, nós somos satisfeitos dessa plenitude do nosso Senhor Jesus. Mas também, além de nós nos tornarmos na pessoa de Cristo, pessoas satisfeitas, pessoas cheias dessa graça, dessa verdade, nós passamos a ser discípulos do nosso Senhor. Nós passamos a usufruir uma posição maravilhosa de seguir o Mestre. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, você sabe disso. Quero relembrar, talvez. Existem grandes desafios. Os desafios são grandes. Ser um seguidor de Jesus não é fácil. É renunciar ao mundo, é renunciar à nossa própria vontade, é renunciar aos prazeres existentes dentro da nossa natureza.
é viver em dependência de Cristo. Mas o foco da mensagem aqui para todos nós é que quando nós olhamos para Jesus, desfrutamos da pessoa dele, caminhamos com ele, nos alimentamos dele, como nós falamos aqui, nós ficamos satisfeitos do caráter e da pessoa de Cristo. A ponto de que esses desafios, quando nós estamos diante de decisões difíceis desses desafios, nós não temos dúvida que é Jesus que nós devemos continuar a seguir. Olha o que aconteceu na parte aqui, quando Jesus, no capítulo 6 de João, quando ele afirma para todos aqueles sobre quem ele é. Uma grande multidão veio até ele, buscou a ele, mas com a intenção de buscar um Jesus diferente daquilo que nós estamos falando aqui. Estavam querendo um Jesus que dava a eles pão, que dava a eles alimento. E neste momento, alguns, quando Jesus começa o seu discurso dizendo sobre ele, quem não comer da carne e não beber do sangue dele não fará parte com ele, se levanta uma multidão e diz isso. Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhes conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Estavam questionando a pessoa do nosso Senhor. E muitas das vezes, não de maneira direta, mas nós somos tentados a olhar e ver a situação, a nossa caminhada e dizer, esse Jesus, ele dá conta disso aqui? Dá conta dessa circunstância? Esse sentimento quer alimentar em nós uma grande mentira. Porque estamos olhando, esses homens olhavam apenas o lado humano de Jesus, não reconhecendo a sua divindade, a sua glória, não viram a sua glória. Diferente destes, no versículo 68, os discípulos, eles disseram que ele é a palavra eterna e ele é o nosso Deus. Olha o que eles disseram. Responderam-lhe Simão. Depois de Jesus questionar eles, depois desse comentário, Jesus traz um novo discurso, uma multidão se afasta de Jesus, não segue mais Jesus. E o texto diz que eram discípulos de Jesus, deixaram de seguir Jesus. Mas Jesus, ele continua o discurso e volta para os seus apóstolos, aqueles que estavam mais próximos, e pergunta, vocês também não querem desistir? E olha que Simão Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que és o Santo de Deus. O verdadeiro discípulo reconhece tudo aquilo que nós falamos nos primeiros versículos aqui. Que ele é o Verbo que se encarnou, o Verbo vivo. Ele é a palavra. E saber que ele é o Santo de Deus é saber que nosso Senhor é o próprio Deus. Porém, para seus verdadeiros discípulos, ele é a palavra eterna. E eu quero, junto com você, refletir. Você tem contemplado a glória de Deus na pessoa de Cristo? Você entende a importância da encarnação de Cristo? Você crê na realidade de que ele é totalmente Deus, semelhante a nós, porém sem pecado, e totalmente Deus eterno? Você tem se maravilhado, você tem enchido os seus olhos com a pessoa do nosso Senhor? Meu irmão, talvez isso seja algo novo, da gente falar que encher os nossos olhos, mas nós fomos feitos para adorar o nosso Deus. Jesus falou isso para aquela mulher samaritana. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós adoramos a Jesus lendo sua palavra, mas não somente lendo, refletindo. Eu acho impressionante quando nós vemos o Evangelho de Lucas trazendo o nascimento de Jesus. No capítulo 2, o texto diz que Maria, ela via essas coisas e refletia no seu coração. Talvez diante de nós, queridos, falta oportunidades de refletirmos em nosso coração o que Jesus fez por mim e por você. Não rapidamente saltar a leitura e daqui a pouco ir para um outro desafio. Não estou querendo dizer que você tem que ler mais rápido, ler mais devagar, não. Cada um tem a sua capacidade, mas o que eu quero dizer, reflita. Veja, contemple o Filho, contemple a pessoa bendita do nosso Senhor. Quando temos os momentos de canções aqui, a nossa intenção é isso, com a música, termos esse momento de contemplação e adoração. Mas nós fazemos isso também ao andar, ir para um desafio do nosso dia, em pensamento, estar em reflexão sobre nosso Senhor, ao ler a palavra dele, ao ouvir uma pregação.
E eu quero aqui com vocês compartilhar uma letra de uma música que eu compartilhei com o Pedro semana passada. Ela se chama Alguém Como Eu. É de um músico cristão do Brasil chamado Estênio Marços. A letra da música traz a reflexão da pessoa de Jesus como homem. Eu queria ler trecho dessa letra para os irmãos. Olha só. É uma poesia que está trazendo aqui uma situação onde Jesus ele está entrando na casa de um seguidor, um discípulo, e ele diz o seguinte: entra, mestre, descansa um pouco, está cansado, está sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua, já fechei porta e janela para a rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre? Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como homem ou sonhas como Deus? Sonha com a glória que tinha com o Pai na luz? Ou sonhas com a cruz? Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao lenho. Partiu, fica a paz em mim. Fica a sala com o cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu, para levar a culpa de alguém como eu, para lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Vai verter a vida do corpo seu, para levar a culpa de alguém como eu, para levar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Meu irmão, o Verbo se encarnou para ir até a cruz, por mim e por você, para pessoas como eu e você. Ele se fez homem, como eu e você, porém sem pecado, mas ele não deixou de experimentar todas as tentações e ele venceu sobre todas elas. E ele é poderoso para nos levar até o Pai. Por isso ele morreu na cruz, derramou seu sangue, verteu sua vida ali. Mas antes disso, ele se encarnou, se fez um bebezinho e se fez homem para que pudéssemos contemplar a sua imagem. Gostaria de fazer uma oração? Ó Deus, quão maravilhoso é o Senhor, quão precioso é a tua pessoa. Eu te agradeço, Pai, porque nós temos esse privilégio, o maior privilégio das nossas vidas, de conhecer-te como verdadeiro Deus, como o único Deus verdadeiro, como aquele da qual nós entregamos as nossas vidas e confiamos. Se porventura, Senhor, alguém que necessite cada vez mais aprofundar neste conhecimento do Senhor, que a gente possa ter essa oportunidade, Deus, e viver com o Senhor, crendo que a tua pessoa é suficiente, é poderosa e transforma o nosso ser. E em ti, Senhor, nós podemos conhecer o verdadeiro Deus. Eu te agradeço pela tua beleza, formosura revelada a nós na sua palavra. Nos ajude a continuarmos a alimentar, Senhor, a contemplação da qual o Senhor nos fez fazermos e exaltar o teu nome, estudarmos tudo aquilo que o Senhor fez por nós, como nós estivéssemos desembrulhando um presente. E esse presente é a tua pessoa, Senhor. O Senhor se deu por nós e nós louvamos o teu santo nome. Agradecemos a ti e ao nosso Deus e Pai, Pai eterno, cheio de amor. Glorificamos o teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.